dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao excelentíssimo deputado Jonas Donizete, presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, ao professor Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, ao professor Alberto Pulga e ao professor Lúcio Rogério Santos pelo convite em participar de tão nobre evento. Bem, eu vou tentar responder bem objetivamente as duas perguntas que me foram encaminhadas. Próximo, por favor. Sim, a questão do doping é uma questão de saúde dos atletas. Essa questão já está pacificada, inclusive existe a Convenção da Unesco de 2005, já afirma que uma de suas principais prioridades é abordar a questão do doping sob o aspecto da saúde do atleta. Tendo em vista que esporte é saúde e que o atleta é o principal artífice do esporte, a saúde do atleta é o principal ponto do esporte. Isso é muito importante destacar, porque muitas vezes o atleta é visto apenas como um cidadão que tentou, o atleta dopado, né, como um cidadão que tentou burlar uma norma com o objetivo de obter uma vantagem ilícita. E muitas vezes, como aqui destacou já o professor Carlos Portin, este atleta, além disso, não pode ser negado, ele também é vítima, pode ser vítima de uma doença, enfim, da dependência química e também precisa ser tratado como tal. Bem, na verdade, o doping, ele existe para proteger a saúde do atleta que não se dopa. O controle de dopagem existe para proteger a saúde do atleta que não se dopa, porque não há competição possível entre um atleta dopado e um atleta não dopado, né, vulgarmente chamado de atleta limpo. Né? O atleta dopado sempre terá vantagem esportiva sobre o atleta não dopado. O esporte somente conseguirá ser direito de todos, como afirma o artigo 217 da Constituição Federal, se os atletas que se recusarem a prejudicar a sua própria saúde puderem competir em condições de igualdade. Então, na verdade, o controle antidopagem existe para permitir que a pessoa que não queira se prejudicar consiga praticar o esporte de rendimento. Bem, próximo, por favor. Bem, agora eu vou tentar responder rapidamente a segunda questão. A conduta do doping deve ser criminalizada? Bem, primeiramente é importante destacar que existem diversas instâncias de responsabilização. Existe a esfera desportiva, que será abordada pelos órgãos judicantes desportivos, pela Justiça Desportiva. Existe a esfera criminal, que será abordada na Justiça Comum. Existe a esfera administrativa, que será abordada nas entidades de classe, né, seja o CONFEP, seja o AB, enfim, seja o Conselho Regional Federal de Psicologia, de Fisiologia, enfim, todas as entidades de classe que zelam pelo comportamento de seus integrantes. Essas esferas são independentes entre si. Isso significa que a absolvição ou a condenação em uma determinada esfera não obriga nem exime a condenação ou absolvição em outra esfera. Então, em tese, por exemplo, um profissional de educação física que ministrou substâncias dopantes a um atleta, ele pode ser condenado pela Justiça Desportiva, ele pode ser absolvido pela Justiça Comum, pode ser condenado pelo Comitê de Ética do CONFEF. As instâncias são diferentes. Né? A condenação em uma não implica condenação em outra, nem a absolvição em uma implica a absolvição em outra instância. Bem, em relação à questão da criminalização do doping, os primórdios desse pensamento, usar novos mecanismos, novas soluções. Então, hoje em dia, todo atleta de rendimento, ele está cercado de uma grande equipe de apoio, formada por médicos, psicólogos, fisiologistas, profissionais de educação física, treinadores, advogados. E essa equipe também possui responsabilidade nos casos de doping,
Como bem levantou a questão o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o senhor Andrew Parsons, na abertura desse evento, é preciso, sim, responsabilizar esses profissionais que indicam, ou que permitem, ou que incitam a utilização de substâncias ou de métodos dopantes aos atletas para os quais eles trabalham. E hoje esse é o grande ponto. O enfoque de meados do século XX, segundo o qual o único culpado no caso de dopagem era o atleta, está sendo modificado para esse enfoque moderno, segundo o qual o atleta não trabalha sozinho. O atleta de rendimento, ele está sempre cercado de uma equipe multidisciplinar que é encarregada de assessorá-lo nos mais diversos assuntos, principalmente um assunto de uma gravidade tão grande quanto o doping. Então, todos esses profissionais elencados, eles possuem suas responsabilidades nas mais diversas esferas. Então, um médico, por exemplo, que ministrou uma substância dopante, ele pode sim ser responsabilizado pela Justiça Desportiva, pelo Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, e também pela Justiça Comum. Se essa substância for ministrada, por exemplo, para um atleta menor de idade, isso possui determinados agravantes. A saúde do menor está resguardada de uma maneira mais severa no nosso ordenamento jurídico do que a de um maior de idade. Então, isso também possui agravantes. Próximo, por favor. Bem, essa questão da complexidade, da maior complexidade do doping nos tempos modernos, foi definida inicialmente no chamado caso Balco. É uma jurisprudência emblemática dentro do direito esportivo, por meio da qual ficou comprovado que as questões relativas à dopagem hoje envolvem uma série de elementos, muitas vezes estranhos diretamente ao esporte. Resumindo bastante um caso muito longo, o caso Balco é o seguinte. Em 2003 foi iniciado pelo FBI, nos Estados Unidos, uma investigação a respeito do fornecimento de substâncias dopantes a determinados atletas. Essa investigação e o julgamento do caso duraram quase 2 anos, e em 2005 foi proferida uma sentença que condenava a empresa de laboratórios sanguíneos Balco, que é a sigla dela, Bay Label Renal Cooperative, condenava uma empresa de fornecimento de suplementos nutricionais, condenava um personal trainer que fornecia e distribuía essas substâncias a seus clientes, condenava também um treinador residente na Califórnia e condenava diversos atletas pelos mais variados crimes e infrações legais, inclusive lavagem de dinheiro. O caso Balco, ele comprovou que hoje o doping ele não é mais uma questão individual do atleta. Um atleta que em determinada prova, ou não é apenas isso, um atleta que em determinada prova utiliza um mecanismo ilícito para obter uma vantagem. Hoje, o doping ele envolve uma vasta rede muito ligada ao crime organizado. O caso Balco demonstrou que as redes de distribuição das substâncias dopantes são as mesmas das utilizadas pelo tráfico internacional de entorpecentes. Os grandes cartéis das drogas estão entrando também, desde 2005, desde 2003, na verdade, na distribuição de substâncias dopantes. Além disso, essa rede também é composta pela indústria farmacêutica, que muitas vezes utiliza o atleta como uma verdadeira cobaia humana, porque o atleta não sabe que está sendo vítima de uma substância que ainda não foi cientificamente comprovada ou que ainda não foi liberada pelos órgãos responsáveis, competentes de controle, no caso dos Estados Unidos, a FDA, e essas indústrias farmacêuticas distribuem essas substâncias aos atletas para que elas sejam testadas na saúde dos atletas, em detrimento da saúde dos atletas. Outro elo importante nessa cadeia do doping moderno são os sites de aposta.
também restou comprovado, não só no caso Balco, e alguns outros subsequentes, que muitas vezes essa cadeia que começa frequentemente na indústria farmacêutica tem como elo final os sites lícitos e ilícitos, ou as bolsas lícitas e ilícitas de apostas. Tem muita gente ganhando dinheiro de maneira ilegal e ilícita com substâncias dopantes no esporte. E isso acontece não só quando o atleta é um ser humano, isso acontece quando o atleta, por exemplo, um cavalo, no hipismo, nas corridas de cavalo, enfim, nas corridas de cachorro na Inglaterra. Tudo isso já está demonstrado que existe essa ligação entre um braço do crime organizado transnacional com a distribuição de substâncias dopantes. Próximo, por favor. Bem, essa ligação cada vez mais estreita entre indústria farmacêutica, sites de aposta, rede transnacional de distribuição de narcóticos e esporte, ela demonstra que não há mais espaço para a era da inocência no esporte. Se quisermos combater o doping como ele realmente precisa ser combatido nos tempos atuais, precisamos ter a exata dimensão de sua grandeza. Isso é uma questão que envolve, repito, muito dinheiro, e o dinheiro é sempre um chamariz para a ilegalidade. Onde há muito dinheiro, existe muita gente querendo ganhar de maneira ilegal. Esses pontos ainda não estão interrelacionados em todos os países, mas o que se verifica desde 2005 é que existe um avanço cada vez maior nesse elo que começa na indústria farmacêutica e termina muitas vezes em bolsas de apostas. Próximo, por favor. Bem, então, para encerrar aqui a minha exposição, eu gostaria de dizer o seguinte, que o atleta deve sim ser responsabilizado pelo doping. O atleta dopado deve sim ser responsabilizado por suas escolhas. Mas essa responsabilidade precisa ser definida de acordo com a natureza da substância que foi ingerida. As chamadas drogas sociais ou drogas recreativas, elas possuem uma natureza. As drogas dopantes, em estrito senso, digamos assim, elas possuem outra natureza. No caso das drogas sociais, maconha, cocaína, crack, etc., eu defendo que é necessário haver a punição, e é necessário também, principalmente, haver um tratamento. O atleta, nesse caso, é um dependente químico que precisa, seja da entidade de administração do desporto, seja da entidade de prática desportiva, seja, enfim, do Ministério do Esporte, enfim, dos órgãos responsáveis de um tratamento, para se curar, ou enfim, conseguir pelo menos controlar essa dependência química. Além disso, a responsabilização não deve ser apenas em cima do atleta. Hoje em dia, como já ficou provado nas exposições que me antecederam, o atleta é apenas a ponta de um processo. Ele é apenas o último elo dessa rede. Então, essa rede precisa responsabilizar também os grandes laboratórios farmacêuticos, precisa responsabilizar os distribuidores dessas substâncias que muitas vezes, reitero, utilizam a mesma rede de distribuição do tráfico internacional de entorpecentes para distribuir as substâncias dopantes. Precisa incluir profissionais de educação física, advogados, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fisiologistas, enfim, toda a equipe que cuida desse atleta e por meio da qual ele tem acesso ou é aconselhado a utilizar a substância dopante. Próximo, por favor. Bem, gostaria, por fim, de agradecer a oportunidade de participar desse evento e de dizer que vou entregar ao presidente desta mesa, deputado João Arruda, também um documento escrito no qual esses tópicos estão mais bem detalhados. Muito obrigado.